Se você passa horas e horas rolando a tela do seu celular, no Instagram, no TikTok, ou até mesmo aqui no YouTube, e você não consegue parar de fazer isso, passa horas fazendo isso, no final se sente exausto, cansado, tem a sensação de que você perdeu o dia, que você não fez nada do que você gostaria, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como parar de rolar o feed e realmente viver a sua vida. Você vai entender por que que você está preso nessa armadilha, como isso se relaciona com algumas consequências perigosas desse hábito, que já está automatizado. Você vai entender como esse hábito do scroll, né, o hábito de scrollar, de rolar a tela, ele está moldando o seu cérebro. O mais importante de tudo, que é o foco desse vídeo, é te ensinar como você vai destreinar o seu cérebro e realmente conseguir parar de scrollar infinitamente. E eu vou ensinar isso, né, esse destreinamento, usando a neurociência e a fenomenologia como suportes teóricos. A primeira coisa que a gente precisa compreender a respeito do scroll, e vocês vão notar que o scroll, ele está no design de muitas plataformas, não apenas as mídias sociais, mas se você, né, pensar em plataformas como Mercado Livre, Amazon, os canais de streaming também, todos eles têm, né, ali o design do scroll. Então por que, né, que todos esses apps estão usando esse design? É muito simples, tem a ver com a armadilha da recompensa variável. O que que é isso? É justamente o reforço intermitente. Eu já expliquei aqui o que que é o reforço intermitente, lá no vídeo sobre as bets, um vídeo que é muito importante para entender o comportamento e principalmente o vício, né. Então, lá a gente aprendeu que o reforço intermitente, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro, né, os sistemas dopaminérgicos, liberando aí para você uma dose de dopamina super satisfatória, né, que vai te alimentar ali. E o reforço ali do scroll, ele é intermitente, hora sim, hora não. Você vai buscando, vai scrollando, até aparecer algo que dê a recompensa para você, né, um vídeo engraçado, uma coisa que ative aí os seus mecanismos de recompensa, a depender dos seus gostos. Então você vai scrollando até procurar algo que te estimule, que vale a pena, ou seja, que te dê essa dopamina. E isso aí, né, esse reforço intermitente, que causado pela dopamina liberada quando você vai scrollando e encontrando essas mini recompensas, vai treinando aí seu cérebro para ficar acostumado, para ficar adaptado e para buscar isso. Então ele vai buscar isso ativamente, né, isso vai criar uns vício ali, mais forte, mais intenso. A gente pode chamar aí também da dopamina rápida, né. E isso é uma recompensa previsível, ou seja, apesar de ela vir de forma intermitente, hora sim, hora não, a gente sabe que ela uma hora vem, né, por mais simplória que seja, uma hora você acha um videozinho engraçado, uma hora você, né, vê ali uma mulher bonita, então você tem ali uma pequena recompensa, né, uma microdose de dopamina. E esses estímulos imprevisíveis, né, trazidos pelos conteúdos novos a cada scroll, funcionam como uma máquina caça-níquel mesmo, né, te coloca naquele estado de expectativa, que é o seeking, né. Ele te faz, buscar, te mantém nessa busca infinita, essa expectativa, porque só essa busca infinita e só essa expectativa já dão ali uma certa satisfação, já liberam também, uma pequena dose de satisfação para você. Então lá, você está preso a isso. Qual a relação disso com o TDAH e com o déficit de atenção? Esse treinamento, ele está te treinando justamente para você buscar as pequenas recompensas, certo? Isso vai implicar numa redução da sua atenção sustentada. Ou seja, o que que é a atenção sustentada? É a concentração. Né, então não mais o seu cérebro vai ter uma tendência de se concentrar, ele vai ter uma tendência de pular de uma coisa para outra, né, pular de um estímulo para outro, que é o oposto de se concentrar em uma coisa só. E aí treinando o seu cérebro para ficar buscando a novidade, para ficar pulando de uma coisa para outra, você vai diminuir vai ter uma redução aí da atenção sustentada, da sua concentração, e isso significa que você está treinando o seu cérebro para não se concentrar, resumidamente, tá bom? Você está atrofiando sua capacidade de se concentrar,
Você vai ter uma tolerância aí a tarefas que exigem concentração menor, cada vez menor. Então, textos longos, vídeos longos, conceitos mais complexos, tarefas demoradas ou chatas, até mesmo do dia a dia, você vai ficar cada vez menos tolerante, porque o seu cérebro vai querer mais o rápido e fácil ali do scroll. Um dado interessante aqui, mas os estudos da neurociência já conseguem fazer uma associação, por exemplo, ao uso excessivo de redes sociais com uma menor espessura do córtex pré-frontal. E aí, o que que implica uma menor espessura do seu córtex pré-frontal? Implica que você vai ter uma menor capacidade de raciocínio, né? A sua capacidade de um raciocínio profundo e da sua capacidade de tomada de decisões e controle de impulsos estará prejudicada. Você passa a não ter tanto controle sobre os seus impulsos, a ter um déficit na sua capacidade de tomar decisões, ou seja, você fica limitado na sua capacidade de se concentrar e de decidir, né. Essas habilidades ou capacidades ficam atrofiadas quanto mais você está exposto a essas micro recompensas geradas pelo hábito do scroll. E aí, quando isso acontece, ou seja, você está tendo um déficit de atenção cognitivo, tá? E aí, pessoal, um contraponto aqui. Quem tem diagnóstico de TDAH tem um déficit de atenção neurológico, ou seja, ela passa por um diagnóstico de análise onde ali o cérebro dela tem um déficit que é neurológico, né? Algo acontece ali a nível material neurológico que faz com que ela tenha um déficit de atenção. Mas o hábito do scroll, ele te presenteia com um déficit de atenção que é cognitivo, certo? Que o seu cérebro começa a aprender e ser, vamos dizer, uma vítima desse déficit, né, pelo que eu expliquei aqui. Então mesmo que você não tenha um TDAH, se você ficar scrollando, você vai ter um déficit de atenção. E se você tiver TDAH e você ficar scrollando, né, isso vai aumentar ainda a sua problemática, que já tem uma tendência a um déficit. Mas aí quais são as consequências disso para você? E como você vai poder saber desde já o quanto esse vídeo será valioso, porque aqui você vai entender se essas consequências nefastas já estão acontecendo com você, se realmente esse hábito do scroll ele já está automatizado, é aqui que você vai descobrir. Então, quando scrollar vira um comportamento automático, ou seja, você não está decidindo ir lá olhar sua rede social, né, o seu cérebro está automatizado, ele vai sem você pensar, como dirigisse um carro, né. Isso significa que você já está atrofiado, né, quando você já está no automático é porque já aconteceu uma certa atrofia cognitiva pelo hábito. E aí você vai padecer desses males aqui. Vai acontecer com você a dependência digital, né, em que você vai sempre buscar aquilo sem nem pensar, vai ser automático, você já tem a necessidade desses estímulos, e sempre que você se deparar ali com tédio, com vazio, com solidão, né, a sua resposta automatizada vai ser scrollar. Você vai ficar extremamente ansioso, né, e com a síndrome do FOMO, que é o Fear of Missing Out, eu expliquei no vídeo passado, que é justamente esse medo de estar perdendo algo, medo de estar perdendo alguma coisa, perdendo algo importante, ou uma informação importante, ou relevante se você não scrollar. E a dificuldade de raciocínio profundo, né, você realmente não consegue, então, por exemplo, no momento que você precisa de se concentrar e raciocinar profundamente, fazer um trabalho, escrever um texto, enfim, qualquer coisa que você precisa, você vai ter muita dificuldade, além do natural, né, que seria da tarefa. Porque seu cérebro está adaptado ali às informações fragmentadas. E por último, que é o pior de tudo, e aí aqui, prestem bem atenção nessa parte, porque se você se identificar com isso aqui, é um sinal de que talvez é preciso você parar e você rever, né, um pouco a sua relação com as telas, com a scrollagem e com a vida. Porque se você está num processo de busca infinita e ao mesmo tempo de paralisia, isso tem a ver com scroll, você está lá scrollando, está buscando, está buscando, está buscando, mas ao mesmo tempo você tem todas as informações, você tem
todas as possibilidades, mas você não se engaja em nada, você não decide nada, você está parado só diante de todas aquelas possibilidades. Você está eternamente buscando, por isso que é busca infinita. Busco internamente algo que eu não sei o que é, mas estou paralisado, né, na vida, assim, existencialmente. Eu não tô me movendo para nada. Isso fica se alimentando. E aí você vai padecer desse ciclo aqui, que é o ciclo do sofrimento existencial. Você busca infinitamente, porque nada é suficiente, você precisa, né, se inteirar, precisa saber mais, e você fica parado, porque nada é seguro. Curioso, porque essa parte aqui, ela tá acontecendo no ato da escrolagem, mas isso começa a, vamos dizer, reverberar na vida toda desse sujeito que escrola. Por quê? Porque na vida a gente precisa tomar algumas decisões e as nossas decisões são baseadas nas possibilidades, nas nossas referências. E quando a gente fica ali diante de uma tela, vendo tantas possibilidades de existir, de se relacionar, de trabalhar, de viver, a gente vai ficar buscando infinitamente uma possibilidade de viver, de, sei lá, empreender, de trabalhar, que faça sentido ou que dê alguma segurança para nós. Não, é isso mesmo que eu quero fazer. Olha, eu vi aquela pessoa assim, caramba, eu quero fazer isso. Mas você não faz, porque quando você olha para qualquer possibilidade, ela não é suficiente, ela não vai trazer a segurança, ela não é garantida. Você pensa: "Ah, mas se eu fizer isso", por exemplo, se eu criar um canal do YouTube, não é garantido que vai dar certo, né. Então não é suficiente, porque se eu não tenho nem garantia que vai dar certo. Então você fica paralisado, porque você nunca tem essa garantia. Mas você vai buscando infinitamente, porque você tem a sensação de que uma hora alguma coisa vai surgir nova que te pareça mais segura, mais garantida, né. Mas até lá você fica buscando. Só que você tá parado, a busca, né, você tá parado, você não tá fazendo nada, você não tá realizando nada, você não tá experimentando nada, você não está aprendendo nada. E porque nada vai te dar garantia, no final das contas. Você precisa da garantia para fazer alguma coisa, como nada na verdade vai te dar garantia, essa garantia você não faz nada. E esse ciclo aqui acontece, ó. Esse aqui é basicamente o ciclo do scroll. Quando o scroll, né, o rolar toma conta da sua existência, você fica preso aqui. Mas como é que sai disso? Sempre falta abrir um campinho, né, gente? Parece meu jeitinho, sempre acontece isso. Que legal, eu falei que é um déficit cognitivo, né, que acontece pelo comportamento e não porque você tem um problema ali no seu cérebro, ou sei lá, uma questão, ou algum tipo de afetação que te causa um transtorno, né. Não é neurológico. Chegamos aqui, no que mais importa, né. Scrollar tá moldando o seu cérebro, acho que já deu para vocês notarem, mas é legal resumir. Então, tá alimentando esse circuito de dependência, é o mesmo circuito de drogas, assim, né, não muda muito. Automático, você ficou viciado ali no scroll e ele passa a ser um hábito totalmente automatizado e não pensado. Passa a ser usado também como uma muleta ali, pode ser uma muleta de vez em quando, quando você se depara com sentimentos de tédio, vazio, solidão, enfim. E você vai ficando menos capaz de tolerar essas coisas, né, você, tipo assim, o vazio, o silêncio, você vai ficando mais intolerante a isso, porque você tá buscando a novidade, tá buscando aquilo que vai dar uma grande ideia, que vai te preencher, que vai te trazer um insight maravilhoso, que vai fazer você ganhar 10K por mês, né, deve ter em algum lugar algo que te dê essa certeza, e aí você fica buscando. Aqui a gente chega no clímax do vídeo, né, que é a minha parte favorita. Eu falei ali um pouco, dei um background do que diz a neurociência, então tudo que eu trouxe até aqui, né, é o que a neurociência está dizendo a respeito do scroll e de como ele afeta as nossas vidas. E aqui eu trago uma visão plus, né, uma visão a mais. Para além disso, né, para além desse treinamento, desse ciclo de dependência, o indivíduo ali com o hábito do scroll, ele está ensaiando um tipo de fuga. Mas fuga do quê? No vídeo anterior, eu terminei o vídeo com uma afirmação, né, que a inautenticidade é a recusa do ser em habitar a sua própria existência. Se você assistiu o vídeo, eu termino o vídeo com essa frase, se você não assistiu, vai lá para você entender esse contexto. Então, se a inautenticidade surge da recusa do ser a habitar a sua própria existência, então a gente pode dizer
que o scroll infinito e o hábito ali, né, de rolar a tela infinitamente, tem uma relação com essa fuga existencial. E aí esse carinha aqui, que é Sartre, né, um filósofo existencialista e muito conhecido, vocês podem notar que ele é um pouco vesgo, né, talvez porque ele olhou tanto para si mesmo, né, que ficou assim. O cara que pensou muito e ele pensou algo muito relevante, que é o conceito da liberdade delegada. E a liberdade delegada é um fenômeno que tá, né, ali intrínseco ao ato de scrollar. O que que é a liberdade delegada, afinal de contas? É quando você escolhe não escolher. Ou seja, a minha liberdade me angustia porque eu tenho que escolher. E eu tenho que escolher deixando de escolher outras coisas. Escolher é não escolher outras coisas, né? Quando eu escolho uma, eu deixo de escolher outro. E aí, eu invariavelmente tenho que me responsabilizar pelo que eu escolho. E eu vou lidar com as consequências das minhas escolhas. E muitas vezes a angústia diante da sua própria liberdade é tão forte que você escolhe não escolher. Só que olha só que cítrico. Quando você escolhe não escolher, você também está fazendo uma escolha. Não deixa de ser uma escolha. Então, quando você escolhe imergir na scrollagem e nas telas, e não escolher ativamente como existir, como habitar a sua existência, mas ficar ali paralisado passivamente diante de estímulos arbitrários, você pode estar padecendo dessa angústia diante da sua própria responsabilidade pela sua existência. E essa angústia pode estar te levando à escolha de não escolher. Se você padece dessa angústia diante da responsabilidade sobre a sua própria existência, você pode se colocar numa posição onde a sua liberdade está delegada. E aí ela está delegada a sistemas externos. Nesse caso, os apps, o celular e a scrollagem. O seu existir passa a estar dessa maneira, né. Você escolhe não escolher. E aí como acabar com isso? Como eu saio disso, né. Considerando tudo, vamos aqui para a parte mais legal, que é finalmente a receita para parar de scrollar. Como destreinar seu cérebro e parar com o scroll infinito, segundo aqui a neurociência e a fenomenologia. Vamos lá. Pegue aí papel e caneta, tá? Para você conseguir fazer isso, o seu cérebro precisa parar de ver o scroll como a única fonte de satisfação, de prazer da sua vida, né? Para que o seu cérebro possa, né, deixar de ver o scroll como única fonte de satisfação, primeiro você precisa reconhecer o ciclo do seu vício, né? Você precisa entender se realmente você está num ponto de vício, se você já está automatizado, né? Como é que você vai saber disso? Se você abre redes sociais, muitas vezes por dia, muitas, mesmo quando na verdade você não está indo buscar nada ativamente, mesmo quando você nem pensou o que que você vai fazer lá, você só abre, né, se torna automático. Então, já não é escolha consciente, já é um padrão, né, já é uma automatização, em última instância, é um vício. E para você parar com esse vício, primeiro você precisa quebrar esse piloto automático. Então antes ali de você abrir um app ou de você ir lá scrollar, abrir sua rede social, você vai precisar se perguntar o que que você está sentindo ou o que que você está experimentando, o que que está acontecendo com você que faz você ir lá querer rolar a sua tela, querer scrollar, querer ficar, né, ali, anestesiadinho com as microdoses de dopamina. Tédio, é solidão, é vazio, medo de ficar só, medo dos seus próprios pensamentos? Só você pode dizer. Mas tem algo aí que é evitado. Isso que está sendo evitado vai ser exatamente para onde você vai encontrar o sentido e o seu vazio criativo, né? A gente chama de ócio criativo, porque tédio, vazio, a solidão é ali um espaço que, por mais que você possa estar sentindo angústia pela sua falta de habilidade, vamos dizer, de habitar essas posições,
É no tédio que a gente encontra a criatividade, né. É ali no vazio onde a gente pode atribuir um sentido real, onde a gente possa criar algo que faça sentido. Então, primeiramente, você precisa se observar, né, o que está acontecendo com você quando você vai lá scrollar e depois, quando você opta por não scrollar e continuar se conectando com isso que está acontecendo com você, ou seja, se conectando com o tédio, com o vazio, com a solidão. O que surge em você? Ansiedade, criatividade, angústia, memórias, projetos, medos? Então você vai precisar. Você nota que o processo de sair desse padrão automatizado, né, ou seja, uma automatização, ele já está trazendo aqui a ideia de autenticidade, porque eu preciso encontrar a autenticidade, ou seja, quem eu sou, como me sinto, como lido com tédio, com vazio, com solidão. Então eu vou deixando de ficar automático para buscar a eu mesmo ali, e aos meus sentidos e meus significados. E fazendo isso, você vai ter a possibilidade, e aqui no caso a necessidade, né, para conseguir aí quebrar o ciclo do scroll, de trocar essa recompensa rápida, essa microdose de dopamina por recompensas reais. E o que são recompensas reais? As recompensas reais é realmente a satisfação por realizações suas, por coisas que façam sentido para você. São atividades que vão diminuir essa sua exposição a esses reforços intermitentes para poder te dar a possibilidade de treinar esse músculo da concentração. Ou seja, você apenas trocar vídeos extremamente curtos por conteúdos um pouco mais longos, um pouco mais densos, como por exemplo esse vídeo, já é um grande passo. Já é um grande passo, porque você já vai sair ali da automatização de estímulos rápidos, vídeos curtos, para uma exigência de atenção concentrada. Esse vídeo, por exemplo, ele exige, né, a atenção sustentada, por muito tempo, inclusive. Então já é um antídoto para a automatização. E depois você vai para tarefas mais complexas no mundo real, ou seja, escrever, ler, cuidar de plantas, de um jardim. Você pode fazer artes marciais, cozinhar, se for a sua praia, tocar um instrumento, fazer yoga, mini coisas aqui, muitas coisas aqui, a depender do seu estilo, do que faz sentido para você. Eu coloquei aqui umas opções, mas é o que faz sentido para você, o que faz você sentir que você está habitando o seu tempo, e não apenas ocupando o seu tempo, ou esgotando o seu tempo, porque quando a gente fala de scroll, é um esgotamento do tempo, eu estou esgotando o meu tempo, para não me haver com a minha existência. E é por isso que você nunca vai parar de scrollar. Você pode saber tudo o que você sabe até aqui. Você pode saber que é automático, que é um hábito, que faz mal, que está te fazendo mal, que te impede de viver a sua vida. Pode saber de tudo isso, talvez você já soubesse antes de assistir o vídeo, provavelmente. Mas você nunca vai parar enquanto você não fizer uma coisa. E aqui é que tá o pulo do gato, é o grande plot twist que eu coloquei aqui. E aí a fenomenologia é quem vai nos iluminar agora. O que realmente é preciso para você conseguir parar, né, com esse hábito ou se relacionar com telas e com o scroll de uma outra maneira, que não dessa maneira dependente, é que é necessário trazer consciência para o seu gesto de scrollar, né. O que que é trazer consciência? É entender qual é o lugar que esse gesto de rolar a tela está ocupando na sua vida. Pode ser que você use só, sei lá, uma questão de trabalho, um objetivo específico, mas pode ser que esse gesto de scrollar, ele esteja ocupando o lugar da sua própria liberdade de existir. E só quando você traz consciência para o significado, o sentido do seu gesto de scrollar, é que você vai conseguir quebrar essa fuga do ser, né, que Sartre falou ali. O que que é a fuga do ser? É a liberdade delegada, ou seja, é a recusa de escolher, ou a escolha de não escolher. Então, se você entender por que que você tem optado por scrollar,
no lugar de existir, é aí que você vai entender a sua posição diante da sua própria existência, da sua própria liberdade. Você está escolhendo como viver, como existir, ou você está escolhendo não escolher, por medo, por ansiedade, por não ter garantia, por não se sentir seguro o suficiente? Então, quando você exerce conscientemente a sua liberdade, só quando você for capaz de exercer conscientemente a sua liberdade, você vai se tornar capaz de decidir para onde vai sua atenção e como você habita o seu tempo com autonomia. Você vai ser capaz de decidir. E a grande verdade mais difícil sobre esse tema é que você só vai estar pronto para parar de scrollar quando você puder enfrentar a sua própria liberdade e decidir você mesmo, conscientemente, o que você vai fazer com ela. Bem, eu acredito que tenha iluminado até aqui. Eu queria, assim, complementar que uma forma de você olhar, né, para esse hábito é entender que quando você resistir a scrollar, quando você resistir ali a olhar o app, a olhar a rede social, você não está perdendo um conteúdo, você não está perdendo uma chance, uma novidade, uma informação. Você, na verdade, está reconquistando a sua própria liberdade, sua liberdade de escolher como habitar o seu tempo. E na clínica existencial, eu como psicóloga utilizo esses conceitos da fenomenologia existencial para ajudar as pessoas a saírem desse modo automático, desse estado de paralisia e começar realmente a fazer escolhas que geram sentido e fazer escolhas que as permitam habitar de forma autêntica as suas próprias existências. Eu agradeço por terem assistido até aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Próximo vídeo a gente vai adentrar um pouco mais no conceito de liberdade e como isso se relaciona com a nossa recusa em exercê-la. Meu nome é Jade, eu sou psicóloga clínica e hoje eu venho te fazer um convite para a Clínica Existencial, um espaço de acolhimento, de escuta, onde o principal objetivo é o cuidado de si. Se você sente que está precisando desse momento e desse espaço, eu te espero aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E até o próximo vídeo.